Primeiro lembrar, gente, que Bolsonaro presta agora, na quinta-feira, dia 31, seu quinto depoimento à Polícia Federal. Ele, a Michelle também e outros envolvidos aí na questão das joias, né? Aquele depoimento em conjunto. E aí a Michelle, numa tranquilidade, embora tenha depoimento aí marcado quinta-feira para a Polícia Federal, aproveitou um evento do PL em Pernambuco para fazer sarcasmo e deboche com a história das joias, que aí foi o que o Lênin comentou agora há pouco, o tal Mi-Joias. Mas vamos assistir aqui o vídeo e depois vocês comentam, por favor. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado, que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar, querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Mi-Joias para vocês. Ela está cada dia mais solta, essa mulher, ela é um perigo carismático. Escreve o que eu tô falando. Eu falo sobre você a vai estar animada assim, presa, né, gente? Porque, inclusive, a Michelle responde vários inquéritos. Vamos ver se a animação toda vai acontecer quando ela estiver na colmeia, talvez, né, Demore? Não, teve um N2 que eu falei sobre isso, a gente estava conversando com o Chico Pinheiro e também com o Chico Sá, e perguntaram, né, quem eu achava que tinha potencial eleitoral. E eu falei de cara a Michelle, porque é evidente, gente, ela é mulher evangélica, ela é uma mulher bonita, o que conta muito para o eleitorado brasileiro, né, ser vista como bonita, né, branca, bonita, assim. Enfim, bonita, entendo como quiser, né? Gosto de cada um, mas enfim. E ela tá sendo treinada, ela tá de liderança feminina do PL, tá aí, ó, tá falando cada vez melhor, tá mais solta, não por acaso está mais solta sem o Bolsonaro oprimindo ela no palanque também, que faz uma diferença enorme, né? Então, cuidado com ela. E claro, isso aí, né, Edu, isso aí é o ataque à melhor defesa, né? Isso é como, na semana passada, o advogado do Bolsonaro dizer que vai pedir as joias de volta pro TCU. Isso aí a gente pode ser lido como desespero, né? Claro, você não tem mais o que fazer, você parte pro deboche, parte pro desespero, né? Nada disso, imagino, vai adiantar no processo que ela vai responder depois judicialmente por ter se apossado desses bens. Agora, eu só queria falar duas coisas muito rápidas em relação ao que o Lênin falou. Primeira delas, um barco enorme está passando na CPI dos atos golpistas, foi divulgado já desde a semana passada, a Elisiane Gama falou que não era bem o que ela tinha dito e tal, mas as coisas estão se encaminhando sim para uma passada de pano para os militares, parece que vão tentar fazer indiciamento só de alguns militares, tomando aquilo como se fosse ação de lobos solitários, foi a expressão que foi usada, né? O site O Cafezinho publicou no final de semana que a deputada Duda Salabert, ela não se manifestou sobre isso ainda, sofreu pressão também de militares nas coxias ali do parlamento para retirar requerimentos da CPI, os requerimentos foram retirados para não ouvir militares, para não quebrar sigilo de militares. Então, o barco está passando também na CPI. Vai se dizer que foram ações isoladas de pessoas físicas e não dos militares. Ora, não foram pessoas físicas que decidiram manter os acampamentos na frente do 14º RCMEC de São Miguel do Oeste, onde as pessoas fizeram a saudação igual os nazistas faziam na Alemanha dos anos 30. Não foi ação isolada de pessoas que decidiram manter o acampamento golpista na frente do QG de Brasília, que manteve os golpistas e depois os recepcionou depois do quebra-quebra e impediu a PM por 3 vezes de desmantelar o acampamento. Isso não é assunto individual de pessoa física. O senhor Arthur Maia, presidente da CPI, que está falando esse absurdo. Vai se passar o barco de novo e o Brasil vai ficar só com o nariz fora d'água dessa CPI, perdendo a chance de fazer, de fato, uma punição exemplar para as Forças Armadas brasileiras, que deveriam, sim, ser punidas em bloco nessas atitudes todas que tiveram. Sem dúvida. Deixa eu aproveitar, em relação aos blogs, Edu, só rapidamente uma história, porque o Edu contou aí uma história sobre as drogas. Muita gente muitas vezes me pergunta por que eu decidi ser jornalista investigativo e tratar dos temas que eu trato, né? Afinal de contas, poderia estar falando do Grêmio, né? Que seria muito mais prazeroso, me incomodaria muito menos. Mais prazeroso, não sei, né? Mas me incomodaria muito menos. Mas porque eu tive um caso de amigos meus, de infância e adolescência, que foram presos numa dessas operações, operação chamada Acorda São Miguel, feita por um delegado carreirista na época, na minha cidadezinha do interior lá, que depois, obviamente, Lênin, virou político, virou prefeito de uma cidade, que usou o seu cargo como delegado apenas para conquistar a simpatia da população. Prenderam amigos meus de infância, amigos de adolescência, uma galera inteligente, uma galera que era músico, tinha um cara que era luthier, que construía instrumentos musicais, tinha um outro cara que depois
conseguiu refazer a vida a duras penas, teve que sair da cidade, não era mais bem visto pela população. Um monte de galera que eventualmente usava droga no final de semana para se divertir, foram para cadeia, ficaram anos, alguns deles foram ligados a traficantes do PCC, um negócio completamente absurdo, um monte de escuta telefônica, e aí, claro, muitos deles acabaram com a vida, alguns deles depois seguiram no mundo do crime, porque foi o que sobrou para essa galera, porque não eram criminosos, foi o que a vida deu para eles, o que o Estado, que a instituição deu para eles, de só, fica aí com essa sobra aí, eu já coloquei você na carreira, agora você siga, e aí muitas pessoas tiveram a vida destruída, tiveram que se refazer, claramente eram usuários recreativos de final de semana, e aí detalhe, Lênio, que uma coisa que o Edu falou, na época, prenderam, na primeira fase da operação, cidadezinha pequena, vocês imaginam, isso aí ficou balizando a imprensa local durante 6 meses, né? A guerra às drogas, não sei o quê. Prenderam quase 50 pessoas. Obviamente eu não vou falar o nome delas aqui, mas eu sei de cabeça, até hoje, quem eram a galera que ainda não tinha feito estudo primário, quem era a galera que não tinha terminado o colégio, que trabalhava em loja, que levava uma vida de operário, e quem era a galera que tinha saído da minha cidade para fazer faculdade fora e voltado, e na época da operação foi apreendido também, e eram dentistas, advogados e médicos. Vocês não precisam adivinhar quem é que foi para a cadeia e quem é que foi ouvido como testemunha no caso, que nunca tiveram incomodação judicial. Então o que a gente está debatendo aqui é uma questão de classe, é uma questão muito mais a fundo do que ser a favor ou contra as drogas.